E beleza? À altura do campeonato, se você não mora numa caverna ou não tem acesso à internet, você sabe muito bem o que são as backrooms, seja por vídeos falando sobre, tipo do Core, você sabia, ou qualquer outra coisa parecida. Vídeos das backrooms em si seriam os vídeos do universo das backrooms, ou até por jogos, tipo esses que estão mostrando aqui, e tem um no Roblox também que é muito forte. Mas uma coisa é sempre muito comum, tanto nos jogos quanto nos vídeos. Eles costumam explorar o local das backrooms, como são as salas, quantos andares tem, claro, também dos monstros que vivem lá. Porque a backrooms é um lugar infestado de monstros distorcidos, além de seus lugares que são muito repetidos, como se você estivesse num loop. Tipo, num andar só, tem muitas salas muito semelhantes, com poucas diferenças entre si. Então, nesse vídeo eu queria falar um pouco mais algo diferente que o pessoal não costuma falar muito, que é onde estão as backrooms, afinal. Bom, para começar do começo, mesmo que eu tenha dito que todos conhecem as backrooms, eu vou dar aquele mini resuminho bem rapidinho, só para poder falar as coisas que eu usarei no vídeo e para orientar o pessoal que realmente não sabe nada sobre as backrooms. Bom, as backrooms, até onde se sabe, são um erro. Um erro na Matrix, fazendo com que você realize um non-clip, então você atravessa o chão, entrando nas backrooms. E uma vez lá dentro, sair é algo muito difícil. Você tem a sensação de já ter passado antes naquele local, como se você tivesse um sentimento de nostalgia ou uma memória muito passada remota que você se lembrou no momento que você chegou lá. Além de que lá dentro existem monstros distorcidos, salas infinitas e repetidas, mas bom, disso todo mundo já sabe. Então vamos para a ideia do vídeo. Non-clip é o termo dado quando você está dentro de um jogo e você atravessa o objeto, seja uma parede ou um objeto qualquer, como se você fosse a Lynx Negra ou estivesse no Game Mode 3 do Minecraft ou fosse o Calafrio do Ben 10. Bem, eu disse que você atravessa, certo? Logo, porque na vida real, se você desse um non-clip, você iria para uma sala bizarra, infinita, com um loop, com monstros lá dentro, não faz o menor sentido, certo? Porque tipo, embaixo da Terra, até onde a ciência nos mostrou, nós temos muita terra, pedra, dinossauro e núcleo da Terra. Não tem nenhum mundo invertido espelhado. Eu sei disso porque eu cavei um buraco. Eu tenho certeza que não tem nenhuma backroom lá dentro. E por isso eu acredito que não se trata de um non-clip, porque isso também não explicaria o porquê de vermos essas imagens e sentirmos como se já tivéssemos passado por lá. Porque quando a gente é criança, a gente não fica dando non-clip na Terra e olhando o lugar, né? Até onde eu sei, na minha infância não foi assim. Então, e se eu disser que as backrooms estão literalmente ao nosso redor? E que nós andamos entre as backrooms a todo momento, você acreditaria? Eu estou falando de um lugar além desses que nós podemos caminhar. Imagine que além da nossa dimensão houvesse uma outra, algo que estivesse rodeando ao nosso redor, mas nós não conseguimos alcançá-lo. Uma dimensão extra, uma quarta dimensão. Mas então, o que é a quarta dimensão? Bom, em termos espaciais, então eu não vou entrar na física quântica, explicar o espaço-tempo, nem nada disso. Vai ser algo muito mais tranquilo de entender. Então, bom, nós somos seres tridimensionais, tendo então 3 dimensões, sendo elas comprimento, largura e altura. Seres bidimensionais são seres com 2 dimensões, sendo apenas comprimento e altura. Mas e aí, o que diferença faz uma dimensão? Bom, olha o Mario, por exemplo. Inicialmente ele era um ser bidimensional, como por exemplo o Super Mario. Ele só podia ir pra frente, pra trás, pular e descer, por exemplo, num cano. Ele não conseguia ir pra frente, tipo, pros lados, no caso. Em Mario 64, ele já é tridimensional, podendo, além de ir pra frente e pra trás, ele pode ir pra cima, pra baixo e agora para os lados. Pode parecer pouco, mas só com essa mínima mudança o jogo já fica muito maior, além de muito mais complexo, com níveis muito mais difíceis e com variedades maiores de inimigos, podendo fazer coisas diferentes. Mas e a quarta dimensão? Para onde ela iria? Para as diagonais? Então, é um pouco complexo, mas é bem simples. Deixe-me explicar. Assim como ocorreu da segunda para a terceira dimensão, a quarta ela vai acrescentar uma dimensão a mais do que a gente já conhece. Mas que dimensão seria essa? Bom, nós não sabemos. Ninguém é capaz de compreender a quarta dimensão. Exemplificando. Olha esse ser bidimensional, ele anda e anda, até achar um obstáculo. Ele pula, certo? Só que esse obstáculo é muito alto, então como é que ele vai conseguir passar nisso? Nesse momento ele para e reflete. Como passar? E de repente,
Deus usa seus poderes e muda a realidade ao seu redor, fazendo com que a terra esverdeada suma e mostrando uma terra de deserto. E assim, o bonequinho vai até o deserto, e essa realidade se altera novamente e agora ele está num deserto. Caminhando mais à frente, acontece novamente aquilo, mas agora ele já está do outro lado da pedra. Mas o que foi isso? Será mágica? Deus? Magia? Nada disso. Isso é apenas um ser 2D tentando compreender o 3D. E o 4D seria basicamente a mesma coisa. Seria como se nós estivéssemos nos teleportando, indo de lugar para lugar. A gente não iria conseguir entender as coisas acontecendo ao nosso redor, como se tivesse algo rondando a gente, uma magia talvez, ou Deus mesmo está pegando a gente e colocando de um lugar para lugar. Só que, por exemplo, do ser 2D, a gente que é 3D, vendo aquele lugar de uma forma 3D, a gente vai entender tudo direitinho. Ele só tá indo pra cima, indo pelo lado do deserto e depois descendo de novo. Agora, pra gente, do 3D, vendo 4D, a gente não consegue compreender. Só seres 4Ds vão conseguir compreender as coisas 4Ds. Ok, já entendi o que significa o 4D, mas o que isso tem a ver com as backrooms? Eu vim pra saber como entra nas backrooms, né? Você tá falando realidade alternativa, dimensão extra, o que isso tem a ver? Bom, para entrar nas backrooms é necessário um non-clip, como eu havia dito. Mas e se você só estivesse caminhando por um local alternativo? Mesmo que a gente não consiga compreender, é como se esse caminho ainda existisse na nossa realidade. Ele estaria, entre as paredes, por exemplo. Você pode estar se perguntando, mas é só isso que sua teoria se baseia? Só porque o non-clip a gente atravessaria o objeto e a quarta dimensão seria um local alternativo? E é por isso que a backroom fica na quarta dimensão? Na verdade, tem muito mais coisa. Vou explicar melhor. Imagine o ser bidimensional novamente, certo? Ele tá no grama, ele vai pro deserto. Se a realidade não distorcesse ao redor dele, virasse, ele continuaria no deserto, infinito, andando sempre pra frente e pra trás. Ele não conseguiria sair desse deserto. Não tem um outro caminho que ele poderia seguir. Com a gente seria a mesma coisa, porque a gente não é um ser 4D. Assim como o ser 2D não é um ser 3D, então ele não consegue atravessar do deserto pra grama e faça isso naturalmente. Ele não consegue, ele fica preso. A gente tem que dar aquela forcinha pra ele conseguir atravessar. E a mesma coisa com a gente. Se a gente atravessa, por exemplo, no exemplo que eu dei, a gente tá num jogo que a gente tá controlando tanto o 3D quanto o 4D, por mais que a gente não entenda. Mas se a gente não controlasse o 4D, a gente ficaria naquele ambiente infinito, que ficaria se repetindo porque a gente não estaria entendendo nada. A gente só estaria lá preso. Mas isso não acontece só com o ambiente das backrooms, que ficam se repetindo. Acontece também com os monstros, porque eles também estão naquela dimensão, e eles moram lá, eles são 4D. Por isso que quando a gente olha eles parecem tão distorcidos, eles parecem umas figuras negras, altas, que ficam seguindo a gente. Isso se dá porque a sombra de um objeto é o objeto em si, só que distorcido porque a gente tira uma das dimensões dele. Pegue um cubo, por exemplo. Se a gente tá com uma luz nele, vai fazer uma sombra. E essa sombra não fica perfeita, ela fica com as dimensões completamente distorcidas, porque a gente tá tirando uma das dimensões dela, que é o próprio volume. Só fica com a altura e o comprimento. Isso também explicaria o sentimento de nostalgia que a gente tem quando a gente vê essas imagens. Porque a gente pode ter realmente passado do lado daquela imagem específica. A gente pode ter olhado, mas quando a gente era criança a gente não vai se lembrar. Porque a imagem tá ali, de alguma forma. Só que tá numa dimensão que a gente não consegue entrar. A imagem sempre tá ali ao nosso redor, só que a gente não vai conseguir alcançar ela, a gente não vai conseguir chegar no lugar pra fazer alguma coisa. A gente só tá vendo. Talvez a gente esteja vendo, mas nossos olhos podem não interpretar aquilo de forma exata, mas a gente pode lembrar da imagem que a gente já tinha visto em algum outro canto. Agora, você pode falar que isso não explicaria a forma de entrar nas backrooms, porque se a gente não consegue alcançar a quarta dimensão, logo a gente não conseguiria entrar, certo? Bom, então, imagine um plano, um chão quadrado, e vamos pôr o meu amigo Giz ali. Ei, Giz, beleza? Muito obrigado pela participação. Você poderia andar até a borda, por favor? nem tempo. Pelo conteúdo, pô. Preciso explicar o bagulho. Ok, por ali? Isso, é por ali. Tá, e agora? Agora pula. Pular? Sério? Pula, pode pular. Sem medo, pode ir. Você entendeu o que aconteceu? Não. Então, deixa eu te ajudar, calma. Entendeu agora? Ainda não. Ok, então, que tal isso? Bom, você está num cubo onde o ponto gravitacional dele é o meio dele. Por isso que, quando você pula da borda, você cai no chão novamente, porque você está sendo puxado pelos lados do cubo. Então, antes, a gente não entendia o que tinha acontecido porque a gente estava na perspectiva do Giz, que era 2D. Agora que a gente está na 3D, né, a gente consegue ver que o chão não está surgindo do nada, apenas o cubo está virando. E como ele está sendo puxado, está criando um novo chão.
E agora vamos pôr isso tudo na quarta dimensão. Então, por favor, Gigi, pode pular novamente? Mas o que é? Amigão, que porra foi essa? Então, isso foi você andando pela quarta dimensão. E como pudemos ver bem, não podemos ver, né, exatamente. Nós não compreendemos nada do que aconteceu. Você apenas estava ali e agora tá aqui. Naturalmente, já que você entrou aí andando, ande pra trás e pra frente. Você deve sair daí, certo? Então, nós não somos naturalmente da quarta dimensão. Portanto, nós não temos o poder de navegar livremente dentro dela. Então, sinto muito, Giz, mas apenas 4Ds conseguem dominar o 4D. Então você vai ter que ficar aí até eu te pôr em um outro vídeo. Ah, cara. Fênix? Saiam da minha casa! Calma aí, foi o dragão que... Não quero saber, vermes imundos! Toma! Não, por favor. Enfim, né, vamos deixar os dois aí e vamos voltar pro meu vídeo. Bem, como podemos ver, pessoas que acabam por entrar na quarta dimensão, no caso as backrooms, não conseguem sair por conta própria, justamente por elas não serem dessa dimensão, elas não conseguem compreender o espaço ao redor o suficiente para poder ver o caminho da dimensão das backrooms para a nossa dimensão, onde é que a gente saiu, a gente foi puxado para as backrooms. Então, sim, a gente entra por um acaso e vai sair por um acaso também, assim como ocorre num jogo. Se nós toparmos num bug, por exemplo, e esse bug interfere em nossa gameplay para poder progredir na história ou qualquer coisa desse tipo, a gente só vai poder se jogar quando o bug decidir sair. Ou a gente reinicia o jogo e torce para que o bug tenha saído, né? Mas nas backrooms, a gente é refém desse loop, onde cada entrada pode ser uma saída, mas toda saída sempre será uma entrada. A gente tá nesse local onde tudo é espelhado, tudo é repetido, a gente não consegue ver o caminho além dessa dimensão para voltar para a nossa dimensão. A gente tá lá dentro, preso como refém, nas criaturas que estão lá, sempre ao nosso redor, e a gente não sabe como fugir. A gente vai para um lugar, a gente abre uma porta, a gente vai para outra camada das backrooms, indo para um outro caminho. A gente continua preso nessa dimensão, a gente não consegue sair de forma alguma. Mas podem ficar tranquilos que vocês não vão andar na rua e vão do nada cair dentro das backrooms, até porque as backrooms é só uma lenda, né? Ela não existe. Não foi confirmado pela ciência que exista uma dimensão além da nossa terceira. Tipo, se existe uma quarta, por exemplo. Porque se realmente existe uma quarta, eles podem estar ao nosso redor, a gente só não vai conseguir ver eles. Seria tipo aqueles vultos no nosso final do visão periférica, que a gente só consegue ver de cantinho, aí vem uns vultinhos assim. Poderia ser eles, os seres da quarta dimensão, observando a gente. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a minha voz, eu tô meio doente. Mas, enfim, se você gostou, dá like, se inscreve se você quiser ver os próximos vídeos e nunca se esqueça, né? このジョルノ・ジョバーナには夢がある。何言ってんだお前。謎を解けるんですね。お願いしますよ。ジョルノ、お前一体何を。